Olá pessoal, nessa aula nós vamos tratar de arrays multidimensionais e array list. Os arrays multidimensionais são aqueles onde nós podemos trabalhar com linhas e colunas, ou seja, em duas dimensões, fazendo uma tabela, por exemplo, uma matriz, um tabuleiro, ou nós podemos nos aprofundar, ou vocês podem se aprofundar em fazer arrays tridimensionais, onde você tem largura, altura e profundidade, ou 4 dimensões, ou 5 dimensões, e aí fica ao critério de vocês. E depois também nós vamos trabalhar com array list, onde nós não precisaremos definir o tamanho do nosso conjunto. Podemos trabalhar de forma dinâmica, sem precisar saber qual o tamanho do nosso conjunto, a quantidade de elementos que precisamos trabalhar. Esta videoaula é baseada no capítulo 7 do nosso livro-texto e a continuação da última videoaula que nós fizemos. Então, estudem pelo capítulo 7, pelos slides do livro do Deitel, e assim como nós fizemos na última videoaula, também estaremos aqui apresentando esta aula, ou o assunto de arrays multidimensionais e array list, com auxílio dos slides do livro do Deitel. Os arrays bidimensionais costumam ser utilizados para representar tabelas de valores consistindo em informações organizadas em linhas e colunas. Veja que até o momento nós trabalhamos com arrays com uma única dimensão, onde nós tínhamos os índices, e em cada índice do nosso array nós tínhamos valores ou elementos, um elemento para cada índice. Agora nós vamos poder fazer um cruzamento, como uma tabela. A linha, numa determinada posição de linha e coluna, vai ter um determinado elemento. Então, isso nos ajuda a identificar um elemento particular com dois índices. Se for tridimensional, são 3 índices. Se for 4 dimensões, 4 índices e assim por diante. Por convenção, o primeiro índice identifica a linha do elemento e o segundo índice a sua coluna. Arrays multidimensionais podem ter mais de 2 dimensões, como eu já frisei aqui para vocês, e o Java não suporta arrays multidimensionais diretamente. Na verdade, a gente trabalha como é que ele implementa isso aqui? Ele permite especificar arrays unidimensionais, cujos elementos também são arrays. Por isso que aí eu consigo fazer a questão do multidimensional. Tá? Em geral, um array com m linhas e n colunas é chamado de array m por n. Então, lembrando isso aqui, na matemática, vocês também têm o costume de tratar desta forma, posição, uma determinante, uma matriz m por n, vocês costumam trabalhar. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser implementar multiplicação de matrizes, um array bidimensional é útil para poder fazer esse cálculo, cálculos de determinantes, etc. Olha só aqui um exemplo, tá? Então, nós temos aqui uma tabelazinha, linha, 3 linhas, começando linha do zero, linha 0, linha 1, linha 2, o índice 0, 1 e 2. E aqui as colunas, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, nós temos aqui uma tabela de 3 por 4, 3 linhas e 4 colunas. Esse primeiro elemento da nossa tabela, ou da nossa matriz, é identificado como elemento da linha 0 e coluna 0. Esse aqui de baixo, linha 1, coluna 0. Então, esse Azinho que vocês estão vendo aqui, ele é o nome do nosso array, da nossa variável. Como é que eu acesso o valor desta posição? Eu coloco um valor nessa posição específica. Então, você coloca, abre colchete, fecha colchete, o índice da linha, e depois abre colchete e fecha colchete, o índice da coluna. Então, desta forma, eu consigo colocar algum valor nesta posição ou pegar o valor desta posição. E isto vai aqui, no caso, até
o A a linha 2 e a coluna 3, né? Lembrando que isso começa sempre com o 0. Como é que eu declaro, né, esse array no Java? Deixa eu passar aqui um slide para a gente ver mais ou menos aqui a declaração padrão. Olha só, a declaração padrão de um array de bidimensional, por exemplo, é o seguinte, ó, é parecido com o array unidimensional. Só que em vez de eu colocar apenas um par de colchetes, eu vou colocar 2 pares de colchetes. Ó, e no caso aqui eu tenho um array bidimensional que guarda apenas elementos do tipo int. Então, int, abre e fecha colchetes, abre e fecha colchetes, o nome da minha variável que vai referenciar o nosso objeto array, igual a new int, tá? Lembra, new, o tipo de dado, né, dos elementos do nosso array, e aqui eu informo a quantidade de linhas entre colchetes, depois entre colchetes novamente a quantidade de colunas. Então, um array multidimensional de 3 linhas e 4 colunas. Ok. Lembra que eu falei que dava para inicializar um array, né, utilizando as chaves, sem precisar dar um new, tá? E internamente o compilador dá um new para a gente? Então, aqui também é possível fazer com os arrays multidimensionais. No caso aqui, como é um bidimensional, veja só. Eu abro as chaves, tá? E eu digo que esse conjunto aqui, ó, mais externo, né, eu tenho quantos elementos? Eu tenho 2. Só que cada elemento, né, o elemento da posição 0 e o elemento da posição 1, né, também é um array, certo? Por isso que ele falou ali atrás que o Java não implementa o array multidimensional diretamente. É como se eu tivesse um array unidimensional composto de elementos que também são conjuntos, tá? Mas aqui, no caso aqui, é uma identificação do array bidimensional. Então, eu tenho aqui, ó, na primeira linha, antes dessa vírgula aqui, ó, é a primeira linha. Nessa primeira linha, quantas colunas eu tenho? 2 colunas. Olha só, como se eu tivesse aqui, ó. Nessa primeira linha, eu tenho quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Então, dentro do elemento, a linha 0 representa um elemento que, na verdade, são as colunas, né? Aqui, 1, 2, 3, 4 colunas. É o que ele está tentando fazer aqui, ó. Então, ó, eu inicializo um array bidimensional colocando um conjunto de valores em cada linha, tá? Então, ó, na linha 0 eu tenho as colunas 0 e 1 com os valores 1 e 2, respectivamente. E na linha 1, ó, depois dessa vírgulazinha aqui, ó, eu tenho um outro elemento, certo? Ou seja, que é a linha 1, e nesse elemento eu tenho 2 colunas. Nessa linha 1 eu tenho 2 colunas, a coluna 0 e 1, valores 3 na coluna 0 e 4 na coluna 1. Um array bidimensional B com 2 linhas e 2 colunas poderia ser declarado e inicializado com inicializadores de array aninhados. Veja que foi aninhado um array dentro de outro array, desta forma aqui. Os valores iniciais são agrupados por linha entre chaves. O número de inicializadores de array aninhados, representado por conjuntos de chaves dentro de chaves externas, determina o número de linhas, no caso aqui 2. O número de valores inicializadores do inicializador de array aninhado para uma linha determina o número de colunas dessa linha. No caso aqui, ó, essa primeira linha tem 2 colunas e essa outra linha também tem 2 colunas. Pode ter uma linha com 2 colunas e outra linha com 3 ou 4 colunas? Sim, a gente vai ver nos próximos slides, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu estou inicializando a variável B com um array em que a primeira linha tem 2 colunas e a segunda linha tem 3 colunas, tá? Então, aqui, ó, eu vou conseguir acessar linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1. Mas não tem coluna 2. Mas na segunda linha vai ter linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Veja só a forma como eu posso trabalhar, né? Bem flexível essa forma de trabalho, tá?
E aqui, ó, mostrando novamente que eu posso inicializar um array desta forma, só que se eu inicializar com o new, eu não vou conseguir criar linhas com colunas de tamanhos diferentes. Como é que eu poderia criar linhas com colunas de tamanhos diferentes usando o new? Aí eu primeiro instancio o array, informando apenas a quantidade de linhas e deixo a quantidade de colunas em branco. E aí, ó, para cada linha, eu vou dar um new. Ó, array B na coluna na linha 0 vai receber um new int de 5 elementos, ou seja, eu vou dizer, ó, nessa linha 0 vai ter 5 colunas. Na linha 1, eu vou criar um novo array, new int 3, ou seja, na posição 1 vou colocar 3 colunas. Então, nós temos um array bidimensional com 2 colunas, tá certo? Na primeira, com 2 linhas, perdão, e 5 colunas na primeira linha e 3 colunas na segunda linha. Olha só, nós vamos agora mostrar um exemplo, né, onde vamos percorrer o nosso array bidimensional. Então, nós vamos percorrer linhas e percorrer colunas. Só com esse fato, você pode perceber que a gente vai ter um for dentro de outro for, ou um laço dentro de outro laço. Então, vamos ver esse algoritmo aqui para ver como é que a gente faz o percurso. Olha só, nós temos aqui 2 arrays no método main, e nós temos aqui um array chamado array1, né, onde nós temos aqui, ó, a inicialização direta, tá, sem ser com new, e nós percebemos que há aqui 2 linhas e cada linha tem 3 colunas, porque só tem 3 elementos, né, inicializados em cada linha, tá? Já o array 2, eu tenho 3 linhas aqui, ó, sendo que a primeira linha tem 2 colunas, a segunda linha tem 1 coluna apenas e a terceira linha tem 3 colunas. Na verdade, ó, em relação à diferença entre o primeiro array e o segundo, é que o elemento 3 aqui, ó, foi colocado em uma outra linha, então foi dividido, certo? Aqui é feito uma impressão, né? Valores do array os valores das linhas do array 1 são etc. Aí tem a chamada do método output array passando do array 1. Aqui eu tenho os valores do array 2, né, e passando output array, né, a linha, o array de número 2. Vamos ver como é que é esse método output array. Pronto. Ele declarou um método output array que recebe um array. Lembre que no Java eu consigo, né, fazer essa passagem de conjuntos, né, de vetores, de arrays como parâmetro, né, diferente de outras linguagens. Então, nós temos aqui, ó, que eu estou recebendo este array, e aqui, ó, tem 2 fors, tá vendo? Ó? 2 for, 2 laços. O primeiro laço está percorrendo a linhas, né, de cima para baixo, né? Se eu for pensar num desenho, eu estou percorrendo o tabuleiro de cima para baixo, tá? Então, eu vou pegar da linha 0 até a última linha, ó, array.length, e vou incrementando as linhas, tá? E o laço de baixo vai caminhando nas colunas. Então, olha só, na primeira linha, ele vai entrar e vai percorrer todas as colunas, né, da coluna 0 até a última coluna. Veja só o que ele faz aqui, ó. Coluna 0 igual a column menor do que array na posição da linha, ó. Se a linha é a 0, aqui vai estar, ó, no array na linha 0, ponto length, ou seja, a quantidade de colunas daquela linha, coluna mais. Então, ó, linha 0, aí começa coluna 0, coluna 1, coluna 2, etc. Aí depois que termina aqui, volta para cá, vai para a linha 1. Aí depois vai coluna 0 da linha 1, coluna 1 da linha 1, coluna 2 da linha 1, e assim por diante, né? Ele vai percorrendo. Primeiro, pega uma linha e percorre todas as colunas daquela linha. Depois vai para a segunda linha, percorre todas as colunas da segunda linha.
E aí, ó, o que ele vai imprimir nesse laço mais interno aqui? Ó? Ele vai imprimir o valor daquele índice, daquele momento. Na primeira vez vai ser o quê? Vai ser, olha só, vou imprimir um valor inteiro na linha 0 da coluna 0. Depois, linha 0, coluna 1. Tá? Essa forma aqui é a forma como eu acesso um elemento no array bidimensional. Imprimir toda essa linha, né, todos os valores desta linha, né, ele sai desse laço, vem para esse print a linha aqui, ou seja, pula a linha e depois vai para a segunda linha. Aí imprime a segunda linha, pula a linha e vai para a terceira linha. Olha só o resultado que aparece aqui, ó. Olha só. Valores do array 1, né? Quando ele chamou o output array aqui, ó, passando o array 1, foi impresso o quê? Os valores 1, 2, 3 na primeira linha, 4, 5, 6 na segunda linha. Vamos ver se é isso mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já no output, passando o array 2, né, ele imprimiu 1, 2, depois o 3, depois 4, 5 e 6, só para demonstrar, né, que foram 3 linhas com colunas diferentes, viu? Então, isso aqui é o array bidimensional. Vamos aqui seguir um exemplo, né, implementar um exemplo de uso do array bidimensional. Olha só, o que eu quero fazer aqui com esse exemplo? Eu criei aqui, né, para a gente trabalhar nesse conceito, uma classe chamada turma. O que essa classe vai fazer? Ela vai armazenar as notas dos alunos, tá bom? De uma determinada turma. Com uma tabelazinha em que eu vou ter várias linhas de acordo com a quantidade de turmas informada pelo usuário, quantidade de alunos, perdão, daquela turma informada pelo usuário, tá? No caso aqui, ó, poderia ser uma turma com 2 alunos. E ele vai ter obrigatoriamente aqui, no meu exemplo, 3 colunas. A primeira coluna, né, de cada aluno vai ser a nota da etapa E1, eu estou chamando aqui a etapa de E1. A segunda coluna vai ser a nota da etapa E2. E a terceira coluna vai ser a média, né, daquele aluno. Então, isso para todos os alunos. É isso que eu vou implementar aqui, ó. Notas de alunos da turma. Primeiro, eu vou conseguir acessar a linha, eu identifico o aluno, e a coluna identifica a nota. Então, linha 0, coluna 1, coluna 0, né? Linha 0, coluna 0, seria aqui, ó. Linha 0 é o Léo, coluna 0, né? Eu tenho aqui, ó, a nota 9,5 do Léo na etapa E1, tá? Então, eu vou implementar um array bidimensional. Então, criei aqui a classe, tá? Criei aqui o array, ó, private double, né? Criei como um atributo. Chamei esse array de notas. E eu estou dizendo que vai ser bidimensional. Veja que eu estou usando uma sintaxe um pouquinho diferente lá do slide, ó. Mas eu posso fazer tanto assim quanto desta forma. Tanto faz. Vamos deixar desse jeito aqui agora, que foi para exemplificar mesmo, viu? Tá? E aqui eu criei um construtor, né, de turma, para não utilizar o construtor padrão, onde ele vai receber a quantidade de alunos daquela turma. Então, aí eu instancio, ó, notas igual a new double, a quantidade de linhas vai ser o quê? A quantidade de alunos informada pelo usuário, para quem está usando esta classe, ou criando o objeto desta classe, e, obrigatoriamente, ó, veja que não é passado aqui a quantidade de colunas, eu já estou amarrando aqui para ser 3 colunas. E aí eu criei 4 métodos aqui nesta classe. Ó, criei um método chamado adicionar E1, ou seja, adicionar a nota da etapa 1. Eu estou solicitando qual é o aluno, né, o índice do aluno, int i, e o segundo parâmetro é a nota para ser adicionada naquela etapa para aquele aluno. Então, olha só aqui, ó. Quando ele passa a nota, quando ele chama esse método passando o índice e a nota, o que eu faço? Internamente aqui no método, ó, notas, o array notas na posição i, ou seja, no aluno informado ali pelo usuário, posição 0, porque corresponde à etapa E1, vai receber aquela nota. Então, estou atribuindo esse double a esse
a esse array, tá certo? Ó, lembrando que o nosso array é de doubles, tá? Que são notas. O adicionar é 2 também, recebe o índice, a informação de onde está o aluno, né, em que posição está o aluno, e o valor da nota. Então, aqui, ó, notas na posição I, coluna 1, né, a segunda coluna do nosso array, que representa a etapa 2, e recebe essa nota que foi informada. Tá? E aí eu crio um método calcular média. O que ele vai fazer quando chamar o método calcular média? Ele vai percorrer todo o array, todas as linhas, né, do nosso array e alterar apenas a coluna 2. Né? Ele não vai alterar todas as colunas. Por quê? Porque a média fica apenas aqui, ó, na coluna de índice 2, ou a terceira coluna. Tá? Então, ó, vou percorrer todas as linhas, int i igual a 0, i menor do que notas.length, i mais. Tá? Afastar um pouquinho aqui. Pronto, ó. Notas na posição 1, ou seja, naquela linha, na coluna 2 vai ser o quê? Vai ser a soma das notas daquela linha, mais a nota na coluna de índice 0, mais a nota na coluna de índice 1, daquele aluno, ó, índice linha I, colunas 0 e 1, somei a nota, está aqui entre parênteses para poder fazer a soma primeiro, né? E divido isso por 2. O resultado vai para a coluna 2 daquela linha, tá? Então, aí ele, quando chama esse método, ele faz isso para todas as linhas. E no final, perdão, né? Pronto, faz para todas as linhas. E aí, tem também aqui o método imprimir. No final aqui da nossa classe tem outro método. O que o imprimir vai fazer? Ele vai mostrar uma tabelazinha em texto aqui, certo? Ele vai retornar uma string, né? Vai ter aqui aluno, E1, E2 e média, onde vai ter o índice do aluno, a nota E1 do aluno, a nota E2 do aluno e a nota média do aluno, né? Em formato de tabela. Veja que eu estou utilizando um método estático da classe string, né? Esse método estático se chama format. O que o format faz? Ele é como se fosse aquele printf, só que em vez de imprimir na tela, ele retorna uma string para ser guardada, ele não imprime ainda. Né? Ele só formata aquela string para colocar os valores nas posições que eu quero de forma formatada, tá bom? Ele não imprime na tela, só formata a string. Então, olha só, eu estou criando aqui, ó, esse primeiro %s corresponde, está dizendo que vai ser 5 colunas para colocar uma string quando for impresso. 10 colunas para outra string, 10 colunas para outra, 10 colunas para outra. Então, ó, esse primeiro valor aluno vai ficar em 10 colunas, esse outra variável E2 vai ficar em 10 colunas, né? Como não cabe, vai completar com espaço e assim por diante. E aí no final tem um pula-linha. E aí eu vou pegar esse R, essa string R, e concatenar com o valor de cada linha do meu array, tá? Então, veja, eu estou percorrendo aqui novamente as linhas, tá bom? Percorrendo novamente as linhas. E eu estou concatenando essa string com o resultado de cada linha, ó, string.format, ó, na primeira, debaixo aqui de aluno, né, vai ficar isso aqui, ó, em 5 linhas, em 5 colunas, né, que foi impressa, na impressão da nossa tabela, vai ficar um inteiro, né, e se não tiver valor, vai colocar 0, para completar os espaços em branco. Então, ele vai colocar nesse primeiro valor aqui, ó, o índice, ó, o izinho, ó, que o número da linha, né, do índice da linha que eu estou percorrendo naquele momento, para identificar o aluno. O aluno 0, o aluno 1, o aluno 2, o aluno 3. Aqui, ó, nessa outra parte aqui, ó, %10.2f vai ficar a primeira nota, é 1. Nessa outra parte aqui, ó, %10.2f, né, vai ficar esse outro double aqui, ó. A nota é 2, né, da segunda coluna, ó, índice 1. E depois, no final, vai ficar a média, que é o da coluna 2, ó, 0, 1, 2. Tá? Então, vai configurar aqui esse R com os valores de todo o nosso array e depois vai retornar a string. Aí vamos lá para a nossa classe teste array.
Na classe TestArray, eu criei um método chamado testar notas da turma, né, para poder... Já deixei prontinho aqui para a gente não perder muito tempo, né? Então, ó, vou criar uma turma com 3 alunos, ó. Turma T igual a new turma, passando a quantidade de alunos, lembrando que eu tive que importar essa turma porque está em pacote diferente, ó, import aula.entidades.turma, né? Como está em pacote diferente, eu tenho que fazer a importação. E aí, ó, eu chamei os métodos lá, ó, três alunos. Ó, então, eu quero adicionar uma nota E1 para o aluno 0, nota 9. Para o aluno E2, eu também quero adicionar uma nota, né, uma nota, perdão, eu vou adicionar uma nota E2 para o aluno 0, 8,5. Aí a nota E1 para o aluno 1, nota 10, nota E2, né, para o aluno 1, vou adicionar aqui o 9, e aí, ó, para o índice 2, nota 7, para o índice 2 também nota 8, para as colunas E1, para as etapas E1 e E2, tá? Então, adicionei aqui todos os valores, né? Adicionei aqui notas para todos os 3 alunos, não? Adicionar E1, adicionar E2, adicionar E1 e E2, então vai chamar os métodos ali da turma que eu acabei de explicar. Depois que eu adicionei, eu chamei o calcular média, porque senão a média ia estar zerada, né? Se eu não chamar esse calcular média, a média vai estar zerada. Chamei o método imprimir, como ele retorna uma string, eu peguei essa string aqui, ó, nessa variável s. Vou comentar essa linha aqui, vamos imprimir aqui na tela mesmo, né, de forma textual, né, sem interface gráfica. Ó, vou executar. Opa, perdão, deixa eu corrigir aqui, tá chamando um método diferente. Ó, vou chamar o testar notas da turma, certo? Que é esse método aqui que eu estou mostrando para vocês. Vou executar, aí está aqui, ó, o resultado. Aluno 0, etapa E1, nota 9, etapa E2, 8,5, média 8,75. Da mesma forma, né, aluno 1, veja que completou com zeros, né, aquelas colunas. Por quê? Porque aqui no imprimir eu disse, ó, são 5 colunas para colocar aquele inteiro. Esse zerinho na frente identifica que se não couber o inteiro, o inteiro não couber em 5 colunas, ele vai completar com 0, né? Então, isso aqui é a lógicazinha. Então, aqui, ó, aluno 1, nota 10, nota 9, média 9,5. Aluno 2, né, nota 7, nota 8 e média 7,5. Tá? E eu vou agora imprimir uma caixazinha de diálogo, né? Show message dialog passando a string S, tá? Vou ver aqui, ó, só para mostrar, ó, do mesmo jeito, né? Tá pequeno aqui, mas tá aparecendo, né? Aluno 0, 1 e 2, né? Etapa 1, aí as notas de cada um, etapa 2, as notas de cada um e a média de cada um, certo? Então, se eu não chamar o calcular média, só para exemplificar aqui, ó, a média vai estar zerada, porque não foi calculada a média, né? Então, por isso que eu chamei o calcular média aqui para vocês, ok? Espero que tenham entendido essa questão dos arrays bidimensionais. Tentem fazer alguns exemplos aí, né? Fazer a lista de exercícios lá do capítulo 7, né? E tente fazer as implementações devidas de arrays bidimensionais. Agora, vamos lá. Até agora, nós trabalhamos com conjuntos que tinham que ter definições de tamanho fixa, né? Assim que fosse criado aquele array, a gente tinha que definir o tamanho, né, ou a quantidade de elementos do nosso array. E se o usuário não souber o tamanho, né? Porque a gente tinha momentos lá que a gente, por exemplo, lá na turma, nós perguntamos ao usuário, ou a quem estava usando um objeto turma, a quantidade de alunos daquela turma. Mas se ninguém souber, tá? Não souber a quantidade de elementos, que é o que é muito comum, ou se ele variar muito, né? Ele diminui, aumenta muito. Por exemplo, eu poderia declarar um array de 1000 posições, e se for usada só 2? Eu vou deixar reservada na memória 998 posições que não vão ser utilizadas, né? Ou seja, gerando um desperdício imenso de memória, tá?
E se eu declaro, não, vou declarar então com 100. E se eu tiver 110 elementos? Não vai caber, o que eu vou fazer? Tá? Então, para isso, nós temos coleções no Java que nos dão essa liberdade de variar, né? De crescer e de ficar diminuindo, né? A quantidade de elementos da nossa lista. E a coleção mais básica, né, ou a principal, a mais utilizada no Java é a classe ArrayList. Tá? A Java API fornece várias estruturas de dados pré-definidas, chamadas coleções, utilizadas para armazenar grupos de objetos relacionados. Você pode depois pesquisar um pouquinho aí o que são estruturas de dados. Né? São vários tipos de estruturas que existem, como pilha, fila, árvore, lista encadeada, etc. E o Java fornece classes para cada tipo, né, de estrutura de dados dessas, tá? Que nos ajudam muito, né, nos nossos trabalhos. Mas a mais utilizada é a classe ArrayList. Tá? Então, essas coleções fornecem métodos eficientes que organizam, armazenam e recuperam seus dados sem que seja necessário conhecer como os dados são armazenados, né? Ou seja, promovendo aí uma abstração de dados muito legal. E reduz o tempo de desenvolvimento de aplicativos, porque senão precisa criar uma estrutura de dado do zero para fazer a sua implementação. Tá? Arrays não mudam automaticamente de tamanho em tempo de execução para acomodar elementos adicionais. Né? Eles são de tamanho fixo, como nós vimos. Já o ArrayList, nós podemos alterar dinamicamente seu tamanho para acomodar mais elementos. Observação aqui, né, que a classe ArrayList, ele tem, quando você cria um objeto da classe ArrayList, ele tem esse formatozinho aqui, ó. Essa coisinha aqui, ó, essa sinal de menor e sinal de maior. E dentro eu vou colocar alguma coisa. Esse Tzinho aqui é um lugar onde eu não vou colocar um T, eu vou colocar o nome do tipo de dado que eu quero guardar no nosso ArrayList. Certo? Então, ó, essa estruturazinha aqui definida no Java é para você informar o tipo de dado entre esses sinais de menor e de maior, colocar o tipo de dado que esse meu ArrayList vai guardar, vai armazenar. Eu quero guardar inteiros, quero guardar doubles, quero guardar string, quero guardar conta corrente, quero guardar aluno, quero guardar turma. Então você coloca aqui o que você quer guardar. Quer guardar a turma. Então, em vez do texto, escreve turma. Tá? Uma coisa importante aqui é que o ArrayList não guarda tipos primitivos. Então, lembre que eu falei para vocês sobre os wrappers do Java. Para o tipo primitivo int, eu tenho uma classe chamada integer. Então, se eu quero guardar inteiros, eu vou informar aqui integer, né? A classe integer. Do mesmo jeito para os outros tipos primitivos. A classe ArrayList está no pacote java.util. Então, toda vez que eu usar um ArrayList na minha aplicação, eu preciso importar a classe ArrayList escrevendo import espaço java.util.arraylist. Né? Esse Tzinho é o espaço reservador para o tipo de elemento armazenado na coleção. Isso é semelhante a especificar o tipo ao declarar um array. Né? No array eu declaro o tipo e digo que é um array. Só que aqui o tipo já é o ArrayList. Então o que ele guarda? Aí eu coloco entre os sinais de menor e maior. Então, exceto que apenas tipos não primitivos podem ser utilizados com essas classes de coleção. Classes com essa espécie de marcador, com essa coisinha aqui, que ele pode guardar qualquer coisa que você diga que é para guardar, né? Quando você diz que vai guardar um inteiro, pronto, só vai guardar inteiro. Ah, não, agora eu quero criar um outro ArrayList que vai guardar um double, então ele só vai guardar double. Tá? Então, classes com essa espécie de marcador de lugar, que podem ser utilizadas com qualquer tipo, são chamadas classes genéricas, né? Classes que podem trabalhar, né? Principalmente as coleções, podem trabalhar com qualquer tipo de dado, certo? Ele trabalha com qualquer tipo de dado, né? Armazena qualquer tipo de dado, mas inicialmente eu tenho que identificar qual é esse tipo de dado. Tá? Ok. Como é que eu insiro valores, como é que eu recupero valores
né, de coleções, principalmente aqui da nossa classe ArrayList. Então, como é uma classe, nela são implementados métodos, né? Então, nós temos vários métodos para eu manipular o meu conjunto, né, a minha lista, que é um objeto do tipo ArrayList. Então, nós temos aqui o método add, né, add, ó, método add. O que ele recebe? Ele recebe o valor que eu quero guardar no nosso ArrayList. Ó. Então, quando eu chamo o método add, é um método mesmo. Então, você chamar, eu criei um ArrayList e dei o nome do meu ArrayList de A. Como é que eu vou adicionar? Eu coloco A.add, abre e fecha o parêntese e coloco um elemento entre os parênteses que eu vou guardar. Então, adiciono um elemento ao fim do ArrayList. Como assim? Ó, inicialmente, se eu não tenho, eu vou dar um add. Então, ele colocou na posição 0 do meu ArrayList aquele elemento. Vou dar um add novamente. Ele coloca na posição 1. E assim, sucessivamente. Ele vai crescendo à medida que eu chamo o add. Tá? Eu quero limpar todo o meu ArrayList. Então, tem o método clear. E aí, remove todos os elementos do ArrayList. Se tinha 1000 elementos, volta a ter 0. Né? Método clear. O método contains, ele é um método que me ajuda a identificar se tem um determinado elemento ou não na minha lista, né, no meu ArrayList. Então, eu chamo ArrayList tal, ponto, contains, aí eu passo o valor, se for um array de inteiros, passo lá um valor inteiro, e aí ele vai retornar true se o ArrayList contiver um elemento especificado. Do contrário, vai retornar false. O método get, ele recebe um número inteiro, que é a posição, que é um índice para identificar a posição que eu quero recuperar um determinado elemento. Eu quero recuperar um elemento da posição 10. Então, eu chamo se o nome do meu ArrayList for A, então A.get, passa a posição 10, e aí ele retorna um elemento no índice especificado. E se não tiver um valor naquele índice especificado? Tá? Ele vai gerar aí um erro para nós, tá certo? Vai gerar um problemazinho aí que eu tenho que percorrer apenas até... Eu só posso acessar um elemento até o índice do tamanho do meu ArrayList. Se eu colocar um índice que não existe, vai dar erro. Index of, retorna o índice da primeira ocorrência do elemento especificado no ArrayList. Eu quero saber o índice de um elemento... eu tenho um array de inteiros, eu quero saber em que índice está o valor 10. Aí eu passo o valor 10, aí ele vai me retornar em que índice, o primeiro índice, né, em que se encontra aquele elemento, né, porque pode ter repetições desse número. Tem um método para remover, né, eu passo o elemento, ele remove aquele elemento, eu quero remover o 10, por exemplo, então remove a primeira ocorrência do valor especificado. Ou eu posso passar um índice, né, então remove o elemento no índice especificado. O método size, né, retorna o tamanho ou o número de elementos armazenados no meu ArrayList. Então, diferente lá do meu array padrão, que a variável length informa o tamanho do meu array, aqui eu tenho um método que retorna a quantidade de elementos do meu ArrayList, que é o size. Tá? E o método trim2size, ele reduz a capacidade de ArrayList de acordo com o número de elementos atual. Então, isso aí vocês podem... A gente não vai usar muito esse trim2size aqui nos nossos exemplos, não. Nós vamos nos concentrar mais nos outros métodos, mas vocês podem fazer esse teste aí nas aplicações de vocês. Tá? Então, vamos ver aqui, né, um exemplo, né, de uso do nosso ArrayList aqui no slide. Depois nós vamos fazer um exemplo, né, uma classe de turmas também, mas agora de forma dinâmica. Então, no nosso exemplo que nós vamos mostrar aqui, nós vamos testar aqui os métodos add, size, get, remove, contains. Então, vamos ver aqui no nosso exemplo. Tá? Então, nós temos aqui um código. Tá? Vou aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Uma classe aqui de teste, né, exemplo aqui do livro. Essa classe chamada ArrayList Collection. Tá? Tem aqui o método main, e ele criou aqui um array de string. Olha só que aqui em cima, na linha 3, é feita a importação, né? Import java.util.arraylist.
para poder utilizar o nosso array list. Então, eu criei aqui, ó, array list, entre os sinais de menor e de maior, eu coloco o tipo de dados que eu quero guardar, né? Eu quero guardar strings, então, ó, informei string. Coloquei aqui o valor, o nome da minha variável itens, igual a new array list, e novamente eu identifico aqui, ó, o tipo, né, de dados que é guardado no meu array list. Isso aqui é opcional, tá bom? Eu não preciso colocar novamente aqui a identificação de qual tipo está sendo guardado, apenas aqui no início é obrigatório. E no final, lembra que isso aqui é um construtor. Então, no final, se eu colocar esse sinal de menor e maior aqui, ó, também na chamada ao construtor, eu tenho que lembrar de abrir e fechar os parênteses. E aí eu adiciono itens, né, que é o nome do meu array list, .add, estou adicionando a string red. E veja que o método add tem um método sobrecarregado, né? O primeiro método, se eu chamar esse primeiro método que recebe só um parâmetro, que é o valor que eu quero guardar, ele já coloca, né, na próxima posição do meu array list, né? Não tem nada ainda, então colocou na posição 0. Mas eu tenho um outro método add para eu forçar que fique num determinado índice. E aí ele vai afastar os outros elementos se tiver. Então, por exemplo, aqui, ó, itens.add, aí passo. Eu quero colocar na posição 0 o valor yellow. Então, o que vai acontecer? Esse red que está na posição 0 vai ser afastado para a posição 1. E na posição 0 vai ficar o yellow. Então, aqui é feita uma impressão de um texto. E aqui, depois, é feito um laço para percorrer o meu array list. Como é que eu percorro um array list? Do mesmo jeito de um array. Né, utilizando índices, né, eu posso percorrer, só que aqui eu tenho que chamar o size em vez do length, para ver o tamanho. Então, índice igual a 0, int igual a 0, e menor do que itens.size, ó, como o size é um método, então tenho que lembrar de abrir e fechar parênteses, e mais. E vou imprimir a string itens.get, ó, eu quero pegar um elemento na posição i, lembrando que é um método, né, cuidado para você não colocar colchete aqui, isso aqui não é um array comum, é um array list, é uma classe, então isso aqui é um método, get na posição i. Depois, ele chama um método display, criou um método display aqui, né, nessa classe, passando esse array list e mandando essa mensagem, né? Mostra o conteúdo da lista com que foi colocado aí no fórum, certo? Na gravação do fórum. Então, lá o display. Vamos dar uma olhadazinha nesse método display aqui, tá? Pronto, ó. Tem o método display que recebe um array list e o cabeçalho, naquela string que é passada, é o cabeçalho do meu texto que vai ser apresentado. Então, eu imprimo esse cabeçalho, né, o header, tá? E aqui tem um for para imprimir a lista, os itens, né, que tem dentro do meu array list. Então, ó, veja que também eu posso utilizar o for aprimorado para percorrer um array list, para percorrer uma coleção. For, para cada string que eu chamei de item do meu array list itens, imprimo o valor, tá? E no final, pula a linha, tá certo? Então, ele vai fazer só a impressão dos elementos do meu array list, tá certo? Então, aqui basicamente fazer o que tinha sido feito antes de chamar o método display aqui. Depois, ó, olha só, fez essa primeira chamada, adicionou outro elemento, green, adicionou outro elemento, yellow novamente. E essas adições, como eu não estou identificando o local, né, que vai ser colocado o meu valor, então ele vai colocar na última posição do meu array list. Depois, chama o display novamente, né, lista com dois novos elementos, né, vai imprimir isso aqui. E aí, ó, logo em seguida, ó, logo depois, ó, lembre, adicionei 2 aqui, sendo que ela vai para a posição 0. Na posição 1 vai ter red. Aqui eu adicionei mais 2, então na posição 2 vai ter green, na posição 3 vai ter yellow, e vai imprimir aqui novamente. E aí vai remover o yellow. Mas qual o yellow? O da posição 0 ou o da posição 3? Ele vai remover o da primeira posição, a primeira ocorrência que ele encontrar o yellow. Então, chamou o remove para remover o yellow. E aí vai imprimir novamente os itens, tá? Depois ele vai remover o da posição 1. Depois vai remover o da posição 1. Ó, veja, como removeu o yellow, então a posição 1 não vai ser mais, ó,
o red. O red vai para a posição 0 e para a posição 1 vai ficar o green. Então, é para ele remover o green. Vamos ver lá nas impressões. Então, ele vai imprimir aqui novamente, ó. Removido um segundo elemento aqui da nossa lista, removido o green, tá? Ó, só exemplificando. Depois, ele vai verificar se existe ou não o elemento red ainda, né, dentro do nosso array list. Olha só, ele está escrevendo aqui, ó, red está ou não, né? Vai imprimir is com um espaçozinho, ó. Aqui tem um ifzinho, né, ternário, que eu mostrei para vocês nas aulas presenciais, ó. Ele está chamando aqui depois da vírgula, ó, itens.contains red. Se for true, ele vai imprimir espaço. Se não, ele vai imprimir not. Então, ó, red is, ou seja, está na lista, né? Ou is not na lista. Ele vai imprimir isso daqui. E, por fim, ele vai informar a quantidade de elementos que tem na nossa lista, chamando itens.size. Então, os testes aqui do elemento do método contain, size, get e add, né, e o remove também. Vamos ver como é que fica a impressão. Ó. Olha só, a primeira chamada de impressão, tá certo? Bem aqui, ó, no loop, primeira chamada que nós tivemos aqui, imprimiu yellow e red. A primeira chamada ao display também informou yellow e red. A segunda chamada bem aqui embaixo, onde eu adicionei mais dois elementos, veja que tem yellow e red, né, que eu coloquei o yellow na posição 0. Depois eu coloquei mais dois elementos e veja, yellow, red, green e yellow novamente, ó. Repetiu o yellow. Aí removeu o yellow. Então, mas removeu qual? Quando eu coloquei para remover o yellow, então ele vai remover a primeira ocorrência do yellow, que é esse primeiro aqui, ó. Então, ele remove esse elemento da posição 0 e afasta todo mundo, né, para esse espaço vazio, ó. Vai ficar o 0 vazio. Então, red vai para a posição 0, green vai para a posição 1 e yellow vai para a posição 2. Ele afasta os elementos do nosso array. Isso, dinamicamente, automaticamente, o array list faz isso para nós, tá? Então, removeu o elemento, então ficou red, green e yellow. Removeu o elemento na posição 1, né? Red, green, yellow. Quem é o elemento da posição 1? O 0 está o red e a posição 1 é o green. Então, ficou quem? Red e yellow. Depois verificou, o red está na lista? Sim, o red está na lista, porque eu removi o 1, mas o red não está mais na posição 1, porque tinha sido removido o yellow, né, numa chamada anterior. E aí, por fim, né, ele identifica, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó, bem aqui embaixo, ó, size, 2, eu tenho agora só 2 elementos no nosso array list, tá? Então, vamos agora, né, fazer uma implementação aqui no código Java, um exemplo para nós praticarmos. Para exemplificar o uso do array list, criei aqui duas classes, né, para a gente trabalhar aqui com a turma. Ó, veja que na outra classe que eu criei de turma, nós trabalhamos com um array bidimensional. Só que agora eu criei uma classe chamada turma dinâmica, para ter um array list e aí eu colocar os alunos de forma dinâmica mesmo, sem precisar limitar a quantidade. E eu criei uma classe aluno. Tá? Para quê? Para que a classe aluno, nela tenha os atributos nome, né, o nome do aluno. Eu não vou mais identificar o aluno só pelo índice, mas pelo nome mesmo. Vai ter a N1, a nota N1 e a nota N2. Tá? Então, ó, criei um construtor para aluno, onde ele vai receber o nome do aluno, né, e eu vou configurar o atributo aluno com esse nome que for passado como argumento para esse parâmetro aqui. Get setNome, get e setN1, get e setN2 e, por fim, o getMédia. Veja que eu não criei um atributo média. No getMédia, eu já faço o cálculo. N1 mais N2 dividido por 2. Então, toda vez que chamar o getMédia, ele vai retornar a média já calculada, né, calculando automaticamente aqui, ó, os valores, né, somando as notas e dividindo por 2. Tá? Então, esse aqui vai ser é como se fosse apenas a leitura do atributo média, mas o atributo média não vai existir, só o método getMédia. Ok, então nós temos o aluno e minha turma dinâmica, né, vai ter aqui, ó, um array list de alunos. Ele vai guardar
um conjunto de alunos. Então, veja, ó, fiz a importação do ArrayList e eu declarei o atributo aqui, ó, na turma dinâmica, a classe turma dinâmica. Private ArrayList, abri e fechei os sinais, né, as tagzinhas aqui, né, o sinal de menor e o sinal de maior. Disse que o tipo vai ser aluno, deu o nome do meu ArrayList aqui, da minha variável chamada alunos, e aqui eu fiz a instanciação, né, igual a new ArrayList, abre e fecha parênteses. Veja que nesse caso aqui eu não coloquei, né, as tagzinhas, tá, porque não é necessário, tá? Não é necessário. Só em versões mais antigas do Java, tipo Java 5, né, você necessitava colocar, né, novamente a identificação aqui de qual o tipo de dado que está sendo armazenado no ArrayList. Ok. E na turma dinâmica, eu criei um método chamado adicionar. Ele recebe o aluno. Tá? Então, ó, o método adicionar recebe um aluno. E aí eu coloco no ArrayList alunos.add e eu coloco o objeto que foi passado. Criei o método alterar N1, certo? Diferente lá da turma, né? Lá na turma, na classe turma, tinha adicionar N1. Aqui eu coloquei só alterar N1. Tá? Inicialmente nasce com o valor 0, né? Porque é um tipo primitivo aqui, ó, double N1, então nasce com o valor 0. Então eu coloquei aqui o método alterar N1. Então ele recebe o nome do aluno que eu quero alterar e a nota que eu quero colocar na N1. Tá? Veja só, pessoal, que eu criei um método bem aqui, ó, chamado procurar aluno. Tá? Por quê? Porque eu vou ficar precisando percorrer, né, o meu ArrayList alunos para poder pegar um aluno e fazer a devida alteração. Então eu criei logo um método para facilitar esse trabalho, eu não precisar ficar repetindo o código. E criei um método aqui chamado procurar aluno. O que o método procurar aluno faz? Ele recebe o nome do aluno, uma string nome, e retorna o aluno que eu encontrei, tá? A referência do aluno. Tá? Então, como ele está retornando a referência, eu consigo alterar, né, os atributos desse aluno e automaticamente está alterando aquela posição no ArrayList também, porque é uma referência, né, a aluno. Então, veja só. Inicialmente aqui eu criei uma variável rzinha, que recebe o valor nu. Essa variável vai ser retornada. E aí aqui eu percorro o meu ArrayList com for aprimorado. Para cada aluno A do array alunos, ele vai percorrer de um por um, tá? Vai pegar o primeiro, depois vai pegar o segundo, depois vai pegar o terceiro, em cada interação. Tá? Então, aí para esse aluno A, eu faço a comparação. Se o nome do aluno, né, a.getNome, for igual, .equals, ao nome que for passado como parâmetro, então o Rzinho recebe esse A que está sendo dessa interação. E aí eu saio do for, né? Coloco um break aqui no final, dou um return nessa referência que foi encontrada. Tá? Se não for encontrado, vai ser retornado o valor null. Tá? Veja que eu estou utilizando para comparar não o operador igual, mas o método equals que tem na classe string. Tá? Quando eu quero comparar uma string com outra, eu não utilizo o igual. Eu não posso utilizar, né, eu não posso fazer a.getNome igual a nome. Isso aqui eu não posso fazer, certo? Porque pode ser que seja, porque nesse caso aqui ele vai estar comparando a referência, tá? A referência, o endereço de memória. Só funciona o igual para comparar valor em tipos primitivos. Então, no caso de objetos, como é o caso de uma string, tá? Você utiliza o método equals. Todo objeto já nasce com esse método, tá bom? Então, eu faço essa comparação passando o valor que eu quero comparar. E aí e eu vou retornar aqui o aluno, tá? Então, beleza. Então, ó, o alterar N1 chamou procurar aluno, passei o nome, e aí o resultado desse método vem para essa variável A. Se foi retornado alguma coisa, ou seja, se tem algum aluno com esse nome
no meu ArrayList, então eu configuro a nota desse aluno, A.7N1, passando a nota, certo? Ó, então eu faço uma comparação antes de configurar. O A, esse Azinho, é diferente de nulo? Porque se for nulo, não existe no meu ArrayList. Então eu faço essa comparação. E o alterar N2 é da mesma forma, só que a única diferença do método alterar N1 para o alterar N2 é que aqui configura a N2, ó, 7N2. Tá? Criei um métodozinho também, ó, chamado limpar turma, ou seja, para limpar todo o meu ArrayList, então alunos.clear. Tá? Criei um método chamado remover, olha só, o que, que ele faz? Ele recebe o nome, procura o aluno, vai para essa variável A, o aluno encontrado. Deixa eu fazer o tratamento também, né? Se A for diferente de null, ou seja, se eu encontrei o aluno, eu mando remover esse objeto aluno da minha lista. Certo? Então, fiz essa comparação aqui. E, por fim, eu faço a impressão. Esse método imprimir é semelhante ao imprimir da classe turma. Qual a diferença entre os dois? É que aqui, ó, em vez de eu estar chamando, eu percorrendo um array bidimensional, eu estou percorrendo, né, nesse for aqui, ó, um array list. Mas a ideia é a mesma, e aqui, em vez de passar o índice, eu passo o nome, a.getNome. Aqui, ó, a.getN1, a.getN2 e a.getMédia. E eu criei um cabeçalhozinho no início, ó. A stringzinha R, eu coloquei turma com %de alunos, chamando o alunos.size para saber quantos alunos tem na turma, tá? Para eu saber quantos alunos foram inseridos. Então, agora, entendido aqui os métodos desta classe, né, que foi criada, tá? Vamos agora fazer o teste na nossa classe teste_array. Pronto. Então, está aqui, né, fiz um esboço aqui do nosso teste, criei um método chamado testar turma dinâmica. Nesse método aqui, eu criei, né, uma instância da classe turma dinâmica. Lembrando, tem que fazer a importação, ó. Eu importei aula.entidades.turmadinâmica e também importei o aluno, aula.entidades.aluno, as duas classes que eu criei para testar o ArrayList. Então, na turma dinâmica, eu vou inserir aqui 2 alunos, certo? Você poderia fazer essa criação solicitando as informações do usuário, né? Mas eu coloquei fixo aqui para tornar o exemplo mais simples. Então, criei uma variável A1 e outra variável A2. A primeira variável recebe uma instância de aluno e eu já digo que o nome desse aluno é Léo. E na variável A2 eu criei outra instância de aluno que eu dei o nome de Lia. E aí eu adicionei, lembra que eu tenho que adicionar no meu ArrayList, senão não adianta de nada, né? Eu tenho que adicionar. Como é que eu adiciono no meu ArrayList? Eu não estou usando o ArrayList diretamente aqui, né? Tá vendo? Está encapsulado dentro do método adicionar. A classe turma dinâmica, né, está trabalhando com o ArrayList. Eu que estou usando aqui na classe teste_array, no método testar turma dinâmica, a classe turma dinâmica, eu não sei o que ele usa lá dentro. Pode ser um ArrayList, pode ser uma classe set, uma classe stack, que refere-se à pilha, pode ser outra estrutura de dados lá dentro, né? Eu não sei, eu só estou pedindo aqui para adicionar. E internamente, nós vimos, ele está usando um ArrayList, e lá ele chama o método add do ArrayList. Então, mandei o adicionar, passando a 1, e o adicionar, passando a 2. E aí, quero alterar N1 do Léo, passei 8. Quero alterar N1 da Lia, passei 9. Quero alterar o N2 do Léo, passei 7. Quero alterar a N2 da Lia, passei 7 aqui novamente. Tá? E no final, aqui eu estou chamando o método imprimir. Tá? O método imprimir, né? E eu estou exibindo aqui com uma caixa de diálogozinho. Vamos só ver aqui o que vai aparecer. Olha só. Opa, desculpa, tem que chamar o método, né? Testar turma dinâmica. Vamos aqui, vou comentar esse testar notas da turma e chamar o método testar turma dinâmica, senão não vai executar aquilo que eu fiz aqui. Então vamos lá, turma com 2 alunos, Léo, 8, 7, média, 7,5. Lembrando que está chamando o getMédia.
internamente. Lia, 9, 7 e a nota, a média, 8, tá? Vamos agora incrementar. Vamos criar mais um aluno aqui, ó. Vou criar um aluno A3. Vou dar o nome de Jó. Tá? Vou chamar aqui de Jó. Léo, faltou o acento aqui. Pronto. Ponto. Adicionar. Vou adicionar aqui o A3. E não vou colocar notas. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, ó, o Jó foi adicionado, só que eu não coloquei notas. Vou colocar aqui uma nota aqui para o Jó. T. Ponto. Alterar N1 de quem? Ah, eu quero alterar do Jó. E se eu colocar o nome errado aqui? Ele não vai encontrar e não vai fazer alteração. Vou dizer que o Jó tirou 10 na N1 e ele não tem nota na N2. Executar. Aí, ó. Nota 10 na N1, não tem na N2, média 5. Tá? Então, turma com 3 alunos. Ah, eu vou remover alguém antes de imprimir. Vou imprimir 2 vezes, tá? Vou imprimir aqui uma vez. Aí, depois da primeira impressão, eu vou remover. Ó. Eu quero remover... vamos só fazer um testezinho aqui, só um minuto. Olha só, executar aqui. Estão percebendo que o Léo está com a nota zerada? Por que está com a nota zerada? Porque eu coloquei acento aqui, ó, na criação e depois, quando eu fui referenciar ele de novo, não coloquei acento. Aí ele não vai encontrar o Léo. Ele está procurando o Léo do mesmo jeitinho que eu criei, né, com acento. Então, não ia dar certo. E aí, se eu executar aqui novamente, vou salvar aqui, se eu executar aqui novamente, né, você tem novamente as notas do Léo, 8, 7 e 7,5. Tá? Então, vamos remover aqui alguém, tá? Vou chamar aqui t.remover. Vou remover aqui a Lia. Vamos ver aqui a Lia. Então, vou remover e depois eu vou imprimir novamente os valores, né? Em vez do S aqui, eu vou chamar o imprimir novamente. Então, vamos ver. Então, o que está acontecendo? Coloca os alunos, coloca as notas, chama o imprimir a turma dinâmica, aí mostra na caixa de diálogo os alunos da turma, depois eu vou remover a Lia e depois eu vou imprimir novamente. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó, primeiro mostrou os alunos da turma, Léo, Lia e Jó. Ok. Agora, ó, removi a Lia, ficou com 2 alunos. Tá? Tinha 3 alunos aqui, agora tem 2. Certo? Tá vendo? Ó? O Léo com as suas notas, o Jó com as suas notas e a Lia não está mais presente aqui nessa turma. Vamos agora chamar aqui, em vez do remover, eu vou chamar o limpar. Eu quero limpar a turma. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que o remover da turma dinâmica, ele chama o remove, tá? Ó, o método remove, né, da classe ArrayList. Tá? E aqui só falta testar agora dos métodos que foram criados aqui dentro, o método limpar turma. Então vamos lá no teste array, vou limpar a turma, vamos ver o que vai acontecer. Inicialmente mostra a turma com os 3 alunos, tá? Quando eu der o OK, ele vai limpar a turma. E aí, ó, turma com 0 alunos. E só o cabeçalho da minha tabelazinha aqui da caixa de diálogo. E é isso nesta videoaula. Então vocês agora façam os exercícios que forem colocados aí na sala de aula virtual, né? Fazem a atividade de percepção da aula e continuem a lista de exercícios do capítulo 7, que também foi postada para vocês lá na sala virtual. Tá? Tem alguns exercícios sobre arrays bidimensionais, alguns exercícios sobre ArrayList, então façam a implementação e qualquer dúvida, vocês comuniquem a gente pela sala de aula e a gente estará tirando a dúvida aqui na medida do possível. Bons estudos, né? E dediquem, vai dar tudo certo.